Fala pessoal, beleza? A Cassiano Neves aqui. Pessoal, hoje a gente vai aprender aqui o que é API, tá? Então vamos lá. O que é API, pessoal? A API ela é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseada na web. A sigla API ela refere-se ao termo em inglês Application Programming Interface, que significa, em tradução para português, interface de programação de aplicativos, tá? Mas vamos lá. Resumindo, o que é API? API, pessoal, para vocês entenderem aqui de uma forma mais clara, são aplicativos web, tá? Então pensa que assim, você tem o seu site, ok? Tá aqui o meu site e também eu tenho um aplicativo, tá? Então dentro desse meu site eu tenho um cadastro de usuários, eu tenho opção de carrinho, de compras. A mesma coisa eu tenho dentro do meu aplicativo. Eu posso cadastrar usuários, posso comprar um produto, algo do tipo. E aí, como que funciona? Tanto o meu aplicativo, tanto o meu website, ele precisa fazer a requisição para gravar essas informações, gravar um usuário no banco, criar esse pedido, ok? E aí como que você faz isso? Você acaba fazendo uma chamada para um lugar único, chamado API. O usuário, onde eu vou cadastrar, através do meu site, eu vou fazer uma requisição para uma API chamada API usuário, e ali eu vou cadastrar o meu usuário, eu vou obter o meu usuário, eu vou atualizar o meu usuário, eu vou deletar um determinado usuário, ou um pedido, eu posso criar um pedido, deletar um pedido, ver o status desse pedido, tá? E aí, no seu aplicativo, também você vai ter que fazer essas mesmas coisas, certo? Criar um usuário, visualizar um produto e assim por diante, tá? Então vamos lá, pessoal. Para deixar mais claro, a API ela é um pequeno serviço, tá? Uma pequena aplicação separada de todo o teu site e teu aplicativo, aonde você consegue centralizar todo o seu código em um lugar único para quando você precisar fazer chamadas para gravar um usuário ou fazer um pedido ou algo do tipo, você faz uma única chamada em um único lugar. E aí eu vou dar alguns exemplos de APIs. Hoje a gente tem a API do Facebook, hoje a gente tem a API do Instagram, a API do Twitter, que o próprio Facebook, Instagram e Twitter disponibiliza para clientes finais que querem fazer integrações em cima dessas APIs. Então você tem o seu hot site, ok? E dentro desse hot site você quer listar as informações do usuário logado, você quer listar as fotos do Facebook dentro do seu hot site. Como que você faz isso? Você consegue fazer uma requisição para a API do Facebook através das suas credenciais, né, login e senha. Você consegue buscar todos os seus posts, comentários e imagens do Facebook. E assim por diante de outras APIs, Twitter, Instagram. Tá legal? Então, vamos entender mais um pouco como funciona a API, tá? Então vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente tem aqui na nossa API, que a gente tem que entender, é que as APIs, independente da linguagem da programação, você consegue se comunicar através da API. Ou seja, eu tenho aqui meu site. Esse meu site ele pode estar sendo desenvolvido em AngularJS. Esse meu aplicativo ele foi desenvolvido em React. Essa minha API ela foi desenvolvida em Node.js. E aí eu tenho uma outra API, uma API 2, que ela foi desenvolvida em PHP. E uma API 3 que foi desenvolvida em C Sharp. Tá? Independente da linguagem, essas três APIs conseguem se conversar e esses hot sites também conseguem se conversar nessa API, independente da linguagem. Olha só que coisa legal. Você consegue se comunicar entre APIs, independente da linguagem de programação. Então vamos para o próximo passo aqui, pessoal. Principais verbos HTTP de uma API REST, tá? Então vamos lá. Quando começamos a desenvolver ou consumir os nossos primeiros serviços, a primeira coisa que precisamos entender é que o papel dos verbos HTTP, dentro do contexto de uma API REST, são esses quatro verbos aqui embaixo que a gente vai entender agora um por um, tá? Então, pessoal,
Primeiramente, quando a gente cria uma API, a gente tem os padrões verbos, tá? Os verbos HTTP. E aqui a gente vai entender agora esse verbo get. O que é o verbo get, pessoal? Aqui, ó, a gente tem o nosso verbo get, tá? Está aqui azulzinho. E esse verbo, ele tem aqui, com o nome get, ele tem aqui uma URL http minhapi.com/users, tá? Então o que é isso? Aqui é a minha URL da minha API, tá? O nome disso é endpoint. É onde está publicado a minha API, tá legal? Aqui é o endereço da minha API. Esse /users aqui são recurso ou rota, tá? Da sua API. Então você tem aqui uma API do verbo get, http minhapi.com/users. Ou seja, para que serve então esse verbo get, pessoal? O verbo get, através dele, você consegue buscar. Ele é padrão para você buscar uma informação na sua API. Então toda vez que você precisar buscar alguma coisa na sua API, você vai ter que usar o verbo get. Isso é padrão, tá, pessoal? Então marca aí, isso é padrão. Verbo get, você vai buscar alguma coisa naquela API. Nesse caso, a gente vai buscar os usuários da minha API, tá legal? Agora vamos entender o verbo HTTP post, tá? O que é o verbo HTTP post? O verbo HTTP post, ele é um envio. Através dele você salva uma informação, ou seja, eu estou salvando aqui em http minhapi.com/users, eu estou salvando um usuário. Eu estou mandando uma requisição post com a rota usuário, tá? Então aqui, toda vez que eu for cadastrar um usuário, eu vou enviar um post, tá legal? E o put? O que o put faz? Qual que é o verbo put? O put, pessoal, é quando você for atualizar um usuário. Então, eu busquei um usuário, ok? Eu gravei um usuário e eu também tenho a opção de atualizar um usuário, certo? Então, eu cadastrei um usuário do banco de dados lá através da minha API e por algum motivo, esse usuário precisa alterar o e-mail dele, precisa alterar o nome dele, algo do tipo. Quando o meu website fizer uma requisição para a minha API, ele vai ter que enviar um verbo put para a minha API, ok? E aí aqui a gente tem uma diferença no put e o post. O post, quando eu estou enviando, eu simplesmente passo o endereço da minha API barra a rota que minha API tem, users, ok? Porém, quando eu atualizo, quando eu chamo put, eu tenho que passar o endereço da minha API barra users barra 1. O que é esse 1? Esse 1 é um parâmetro, pessoal. Através desse parâmetro, você informa para a sua API quem você está atualizando. Eu estou atualizando o usuário 1, ok? Então é um parâmetro 1, código 1. Então você está informando para a sua API que você está alterando o usuário 1, tá legal? Agora vamos entender o que é o verbo HTTP delete, tá? O delete, ele é para você realizar um delete dessa informação na sua API. Então, a partir do momento que você criar um verbo delete, que aí você informa que é http, o nome da sua API, /users, o parâmetro, ou seja, qual usuário você quer deletar. Então, eu quero deletar o usuário 1. Automaticamente, a minha API vai receber essa informação, eu vou procurar essa pessoa que eu estou querendo deletar através do código 1 e vou deletar, tá? Então, pessoal, os principais verbos HTTP em uma API são get, post, put, delete, tá legal? Ou seja, get você busca informação, post você envia uma informação, put você atualiza essa informação e delete você deleta essa informação. Vamos para o próximo passo aqui do nosso slide. E aí agora a gente precisa entender quais são os benefícios de utilizar uma API, tá? Ó, um dos benefícios de se utilizar uma API são múltiplos clientes front-end, certo? Usando o mesmo back-end. Ou seja,
no nosso primeiro slide a gente explicou. Eu tenho uma API onde eu cadastro o usuário. Só que eu tenho múltiplos clientes. Eu tenho um site e tenho um aplicativo, certo? Ou seja, eu não preciso ficar desenvolvendo duas funcionalidades para cadastrar o cliente, sendo que eu posso desenvolver uma API, deixar ela centralizada e o meu front e o meu aplicativo faz a requisição de cadastrar esse usuário. Ou seja, eu tenho centralizado uma API de cadastro de usuário, onde qualquer cliente pode fazer essa requisição para gravar esse usuário, tá legal? Outra coisa que a gente tem como benefício é um protocolo único de comunicação, tá? Ele é padronizado, ou seja, independente da linguagem de programação, se é Java, se é C Sharp, se é PHP, não interessa. Você tem um único protocolo de comunicação padronizado, ok? Então, pode ser qualquer linguagem de programação, desde que seja uma API, você vai conseguir se comunicar uma aplicação com a outra aplicação sem ao menos ter que ter a mesma linguagem de programação. Olha só que bacana, olha só que benefício, pessoal. Um outro ponto aqui, de ponto positivo, né, benefícios, é a mesma estrutura para o web, eu vou ter para o mobile, né, que é o caso dos múltiplos clientes. Então, aqui no meu cliente web e o meu cliente mobile, eu vou ter a mesma estrutura, certo? Então, eu vou cadastrar um usuário aqui no meu web, eu vou cadastrar um usuário aqui no meu mobile. Eu não preciso mudar isso. E eu faço uma única chamada que vai ser para essa API. Olha só que bacana. Um outro ponto muito bom dos nossos benefícios aqui é a comunicação com serviços externos. Ou seja, pessoal, eu posso se comunicar com várias APIs externas, entre elas API do Facebook, API do Instagram, API do Twitter, posso se conectar com APIs de pagamentos do Mercado Livre, com API do PagSeguro, facilmente. Ou seja, através da sua aplicação web, você consegue se comunicar com uma API de pagamento do PagSeguro para fazer os pagamentos da sua loja de cartão de crédito. Olha que bacana. E conforme a gente conversou, pessoal, o protocolo de comunicação ele é padronizado e ele é padronizado os envios através do JSON, do JavaScript Object Notation, tá? Que simplesmente qualquer chamada para sua API, ele sempre vai seguir o padrão JSON, que é assim. Ou seja, aqui eu coloquei um exemplo de um padrão JSON, abrindo aqui e colocando as nossas propriedades, nome, e-mail e telefone. No nome eu coloquei a Cassiano Neves, e-mail a cassiano.neves@gmail.com. Nos telefones aqui eu coloquei dois tipos de telefone para o Cassiano. Nesse momento eu estou padronizando, eu estou usando o padrão JSON, que é todas as APIs REST utilizam esse padrão, e automaticamente, dependente da linguagem que eu estou consumindo essa API, esse padrão sempre vai ser o mesmo de envio, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos para o próximo passo, para a gente entender. Como que a gente trabalha com API, pessoal? Vamos falar aqui um pouco do conteúdo da requisição. Então, como a gente já aprendeu os verbos principais de uma API, que é o get, post, put e delete, vamos lá. O verbo get é para buscar uma informação da nossa API, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui eu estou buscando a informação de um usuário, de um determinado usuário, na API http://company/1/users page 2. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vamos explicar um pouquinho. O que seria a company e users? Seria a rota. Então, eu estou falando que na minha API da rota company, que é a minha companhia, o meu cliente, com o parâmetro 1, ou seja, meu cliente 1, eu quero todos os usuários da página 2, query parameters. Então, aqui vocês estão aprendendo mais uma coisa que é chamado query parameters. Ou seja, pensa que eu tenho 1000 usuários no meu banco de dados. Eu não vou listar esses 1000 usuários de uma vez só quando você chamar a minha API GET. Por quê? Porque é muita informação para me trazer de uma vez só. Então eu vou criar o quê? Uma paginação. Então toda vez o que eu faço? Eu peço para você informar qual é a empresa que você está entrando. Então eu estou entrando na empresa 1. Você quer buscar todos os usuários dessa empresa 1 a partir de qual página? Eu quero buscar a partir da página 2, que é o Query Parameters. Legal. Então eu vou trazer 100 usuários
a cada página que você chama. Então eu vou trazer 100 usuários da página 2. Ok? Você chama a página 3, vou trazer mais 100 usuários. E assim por diante. Olha só que bacana. Agora, pessoal, esse aqui é o padrão, a gente usando o verbo get, tá? Então sempre quando eu buscar alguma coisa, eu vou usar aqui pela URL, passando aqui a rota parameters e o carry parameters se preciso for, tá? Agora falando de envio post, ou seja, gravar alguma informação no nosso banco de dados através da nossa API, como funciona? A chamada é simples também. Você vai enviar uma URL, ou seja, uma requisição para a URL da sua API, ou seja, http://api.com/company/1/users. Então eu estou falando que eu quero cadastrar para a empresa um usuário, ok? Porém, quando você envia um post, você tem que informar o que você quer cadastrar, que é utilizando o body, ao invés do carry parameters, né? Que a gente usa aqui no get para buscar alguma informação paginada. Quando você envia, você utiliza o body ao invés do carry parameters para não poluir a URL e não mostrar campos sensíveis, né? Ou seja, imagine tudo isso aqui, ó, todas essas informações aqui do JSON no parâmetro aqui. Não dá, né? Então, quando você envia um post ou um put, sempre você vai mandar no corpo da sua requisição o valor aqui. Então, o padrão sempre é o JSON. Então, você vai mandar no corpo da requisição o JSON, nome, e-mail, fones, aqui para ser cadastrado. Tá legal? E aí, pessoal, com isso, a gente tem os códigos de retorno de uma determinada API. Ou seja, vamos voltar aqui. Quando eu dou um get, ou um post, ou um put, ou um delete, ele vai retornar um HTTP codes. A sua API ela vai te retornar um código para informar se deu certo, se não deu certo, se deu erro, ok? Ou seja, o código 200, pessoal, é um código success. É um código que vai dar sucesso. Ou seja, se você enviar uma requisição e ela retornar 200, significa que deu sucesso naquela sua requisição. E você tem o 201, created. O created, qual é a diferença do 200 para o 201? O 200, ele vai te retornar que deu sucesso na requisição e vai retornar uma mensagem, alguma coisa. A tua API está retornando que foi cadastrado com sucesso. O 201 é sucesso também. Significa que ele rodou ok lá a tua chamada. Porém, você não retornou nada para aquela API. Então, ele vai retornar que deu sucesso, porém 201, que foi criado, que essa informação foi criada, porém você não retornou nada para quem está chamando essa informação, tá? O 400, pessoal, é o bad request. É alguma requisição que foi tratada pelo lado do servidor, tratada pelo programador, informando assim, ó, essas informações que você passou aqui para mim está inválida, verifica aí se está correto e envia novamente. Ele vai te retornar um código 400, dando um bad request, tá? O 401, pessoal, é o não autorizado. Então, geralmente, quando você faz uma requisição numa API e dá 401, é porque você não tem permissão para bater nessa API. Você precisa se autenticar para bater nessa API. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar a API do Facebook, fazer uma requisição lá, sem estar se autenticado, né? Sem se autenticar, utilizando meu login e senha, tá? E esse erro agora, 404, é o erro not found, é o erro não encontrado, né? Rota não encontrada. Então, se você informar algum endereço aqui que ele não existe na sua API, ele vai dar um retorno 404, rota não encontrada, tá? E, enfim, aqui, o número 500, ele significa que é um internal server error, tá? Então, é um erro do servidor. Então, por algum motivo, por alguma informação, quando você chamou esse endpoint, você chamou essa API, ele retornou um erro fatal não tratado pelo servidor, tá? E aí, automaticamente, ele retorna para você o erro que houve, tá legal? Então, pessoal, já que aprendemos que é API, vamos ver na prática, vamos criar uma API básica na próxima aula? Então, pessoal, não deixa aqui, ó, de se inscrever no canal para você
sempre receber notificações de novos vídeos do nosso canal, tá legal? Então vamos lá, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!